Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Gostaria de fazer um parênteses. As minhas homilias agora estão num site cujo endereço é homilias.fecomvirtudes.com.br. Também vocês podem encontrar este site entrando no meu aplicativo. Na descrição deste vídeo estão estes links. Qual é a vantagem das homilias estarem neste site? É que todas as homilias estão marcadas com tags ou com categorias e assim vocês podem, quando quiserem, ouvir uma homilia sobre um tema determinado. Assim, vocês vão encontrar palavras de Cristo nos Evangelhos a respeito de diversos temas. Este site será muito bom também para fazer oração mental, isto é, para meditar, para conversar com Deus sobre determinados temas ensinados por Cristo. Divulguem este site para que muitas pessoas possam se beneficiar dele. Agora vamos à homilia deste domingo. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 12, 17 a 20. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. E em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos a vós obedecem. Antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O evangelho de hoje pode dar margem a fazermos muitas considerações. O envio dos 72 discípulos para evangelizar, que é dirigido a nós também, que a messe é grande e os trabalhadores são poucos, não levar nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, levar a paz às pessoas, a proximidade do reino de Deus, que a grande alegria nossa é a alegria de ter o nosso nome inscrito no céu, etc. Gostaria de falar hoje da necessidade de trabalhadores para a messe.
É importante, neste sentido, citar números para vocês terem noção da situação da Igreja. Antes do Concílio Vaticano II, que ocorreu entre os anos 1962 a 1965, o número de sacerdotes estava em torno de 450 mil ao redor do mundo. Não vamos entrar em detalhes, mas a mídia foi responsável por instigar a divisão entre os membros do concílio e isso se refletiu na Igreja, fazendo com que alguns milhares de sacerdotes abandonassem o sacerdócio. Com o passar dos anos, este número foi crescendo lentamente e hoje o número de sacerdotes está em torno de 414 mil. Então, se pensarmos que a população cresceu muito da década de 60 até hoje e que o número de sacerdotes diminuiu, dá para perceber como estão faltando trabalhadores para a messe do Senhor. E para dificultar o aumento de vocações sacerdotais, as famílias estão bem menores e muito afastadas de Deus. Assim, entendemos a atualidade do pedido de Jesus: pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Então, gostaria de convidar a todos a rezarem mais pelas vocações sacerdotais. Na Diocese de São Paulo, por exemplo, se ordenam em torno de 4 a 5 sacerdotes por ano. É muito pouco, levando em conta os que falecem. Deus conta com as nossas orações para que mais pessoas entreguem a sua vida a Ele. Gostaria que rezassem também para que os sacerdotes sejam santos, sejam homens de Deus de muita oração e penitência. Lembro-me de umas palavras de São José Maria que dizia que se os sacerdotes não são santos, a culpa é nossa, pois rezamos muito pouco por eles. Para pedir pelas vocações sacerdotais, sugiro a oração do terço e a oração ao Espírito Santo. Há uma oração que rezamos ao Espírito Santo que diz assim: Vinde, Espírito Santo, enchei o coração de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados e renovareis a face da terra. O Espírito Santo e Maria podem renovar a face da terra, mas querem contar com as nossas orações. Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Fazer o propósito de rezar mais pelas vocações sacerdotais e pela santidade dos sacerdotes. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.